Boa noite, vampirentos e vampirentas! Estamos começando a nossa transmissão da live de hoje com o tema realismo mágico e a literatura latino-americana. Esse aqui é o primeiro episódio da terceira temporada do Vampire Readings. A gente tirou umas fériasinhas, como vocês perceberam. Felipe Damo, Mister Felipe Damo já está convidado. Vamos lá, Damo. Mister Felipe Damo, tudo bem, cara? É isso aí, tudo bem. Tudo Hoje, já que nós jóia? estamos falando aqui, hoje eu vim até com uma boina negra, porque a gente vai falar da América Latina, né, cara? Né? Pô, dessa coisa Ficou muito caliente, massa, cara. revolucionária, mas ao mesmo tempo também meio dolorida, né? Como é que você tá, Morra? Tudo Então, bem? Damo, tudo jóia. Eu tava contando pro pessoal que a gente teve umas pequenas fériasinhas aí, né? E agora a gente está começando como o primeiro episódio da terceira temporada do Vampire Readings. A gente é muito chique, né, cara? É isso aí, é isso aí. E a gente resolveu falar de um tema aí que a gente está devendo já faz um tempo, né? Eu não sei em que edição que a gente já está, né? Do Vampire Reading, já foi tanto episódio aí. Às vezes, depois de um tempo, a Pois gente é. perde um pouco, assim. Mas a gente até hoje não havia falado da literatura latino-americana, né? E nem da brasileira, assim, de qualquer maneira, né? Pois é, e a gente Que está devendo é aquele episódio do modernismo também, da Semana da Arte também... Moderna, que vai ser bem legal, Aquele né? foi pior que a gente anunciou e não fez, né? Oh, altas propaganda enganosa. Cara, é como você mesmo disse, né? Desculpa qualquer coisa, né? Enfim, a gente já É que às pediu vezes a gente se desculpa já no empolga, né? primeiro episódio, cara. É, às vezes a gente se empolga, se passa, né? É um negócio maluco, né? Damo, fala pra gente aí, Oi. cara, como é que você definiria o realismo mágico? Ontem a Suzana, que Olha, até está vendo a gente aqui, me perguntou o que é o realismo mágico? E eu não soube responder, Dama. Eu estou transferindo a responsabilidade para você, cara. cara, eu gosto assim de falar. Eu tenho alguns problemas com certas questões literárias, assim, né? E eu te confesso que quando eu era muito pequeno, assim, comecei a ler e tal, adolescente, eu já achava estranho, por exemplo, tinha aquela. Eu lembro que tinha um vizinho nosso de apartamento, que era um senhorzinho muito velhinho, assim, mas um dos caras mais caridosos, mais legais que eu conheci, assim. E ele era espírita, tal, e ele que tocava, centro espírita. Sabe aquelas figuras assim que nasceram para servir, né, e ajudar os outros. E ela era lá o seu, não vou lembrar o nome do senhor, né? E eu lembro que ele sempre no sábado ele ia para o calçadão aqui na cidade com a feira de livros espíritas, né? Fazia tal. E eu ficava dizendo, cara, mas que é isso, né, cara? Literatura espírita, será que existe isso, né? E a literatura ela tem isso, né, cara? Tem os subgêneros, né, que são coisas, né? Bom, é um terreno meio pantanoso, mas ele tem também os grandes movimentos, as grandes escolas, né? Então eu acho que o realismo mágico, o realismo fantástico, como alguns gostam de chamar também, ele é um pouco isso, né? Ele vem falar, ele é um recorte de uma época, né? E como se a gente pensasse assim, vamos dizer, no rock and roll, né? Em alguns movimentos, em algumas cenas, né? Ele acaba pegando um momento que o espírito daquela época ali dentro da literatura foi de fazer um tipo de literatura e ficou marcante, né? Mas que eu sempre que eu falo em realismo mágico, eu penso assim que isso no fundo, assim, quando eu tento pensar a gênese, me vem também um pouco assim da questão fantástica na literatura, né? Que ela sempre existiu, assim, né? A literatura de fantasia, tal, que muitas vezes também é relegada, tratada como um subgênero, mas que mesmo que não seja o gênero principal, mas assim, o fantasioso, o fantástico na literatura, né, ele aparece muitas vezes, né? Ele aparece desde os mitos gregos, né, com os deuses todos, né, que são o quê, né?
justamente algo que é sobrenatural, né? Mas que vem caminhando, assim. Então, eu acho que o fantástico na literatura é o ponto de partida, né, para essa questão do realismo mágico, né? Mas vamos dizer, quando ele encontra um ambiente na América Latina ali de saturação, eu acho, né? Porque depois a gente vai falar aí, o realismo ele começa na década de 40, explode em 60, né? Mas eu acho que já vinha uma saturação da América, né? Um cansaço da América e Latina, né? Com tudo, com a vida, com a situação, com o futuro possível, né? E então essa fantasia toda, ela acaba se encontrando com essa realidade muito dura, muito crua, muito triste, né? E talvez até como uma válvula de escape para isso, né? De se buscar na fantasia algo que possa ser um ponto de fuga dessa situação tão dramática que a América vivia naquela época, e principalmente assim, não só dramática, sabe, mas de falta de perspectiva futura. Assim. Eu acho que é um Então, pouco por aí, né? antes de entrar nesse tema, assim, sabe, cara, eu tava pensando que a literatura de fantasia, ela parece que tem duas divisões importantes, né? Uma é a alta fantasia, a outra é a baixa fantasia, né? A alta fantasia a gente poderia colocar aquele Game of Thrones, né? Ou seja, porque é criado como se fosse um planeta novo ali, né? Tem continentes, divisões, países, que é parecido com o que a gente teve na Idade Média, mas não é. Tudo ali é criado. E tem a baixa fantasia, que são elementos assim que você já é como se fosse o enredo se desenrolasse na França, por exemplo, mas tem elementos fantásticos ali, né? Cara, onde é que se encaixa o realismo mágico nisso, sabe? Porque por que o realismo mágico é tão nosso, né, cara? Tão latino-americano, assim? Qual que é a diferença disso? Porque a gente não vê, por É porque que exemplo, ele não... eu nunca vi, por exemplo, o Edgar Allan Poe, o Oscar Wilde serem definidos como realistas mágicos, né? Em que pese ter todos esses elementos. Qual é a diferença, hein, Damo? Não só eles, né? Eu acho que tem hoje está muito na moda aí o Haruki Murakami, né? O japonês Uhum. lá, o eterno candidato ao Nobel do Japão aí. E ele também, né? Apontado, já li algumas críticas literárias falando dele como um possível realista mágico, assim, japonês e tal. Mas é outra coisa completamente diferente, né, cara? Eu acho que ela não tem algo para a literatura que é muito forte, que é a questão do realismo mesmo. Né? Eu acho que o Murakami, por exemplo, é um cara que está muito mais com o mágico, né? Para isso, mostrando, ele até mostra a sociedade atual, assim, mas é de uma maneira muito mais lúdica, muito mais leve, né? O realismo mágico latino-americano ele tem uma coisa crua, uma coisa rude, muito forte, assim, né? E a gente sabe que disso se faz grande literatura, né? Uma vez na faculdade eu tinha um professor que, um daqueles debates longos, ele falou assim, olha, a única coisa boa das ditaduras, dos regimes autoritários, é que são neles que são forjados os maiores intelectuais, né? Os maiores caras criativos, o cara tá preso lá. Né? Então eu acho que a América, ela passou por isso, né? E estava efervescendo e é isso, essa realidade triste, dura, cruel, né? Que ela aparece ali, acho que nos primeiros livros, né? Se a gente for falar, por exemplo, do realismo mágico, a gente vai a primeira obra, assim, que talvez, né? Bom, a gente pode ficar discutindo muito sobre isso, né? Assim, de onde que começa, né? Mas a primeira obra acho que é o Senhor Presidente, né? Do Miguel Ángel Astúrias, que ganhou o Nobel, né, cara? Ganhou o Nobel. O escritor da América Central, né, que ganhou o Nobel, não é fácil, assim. Ganhou o Nobel, acho que em 69, então bem lá atrás também. E ele escreveu esse livro em 46. Então, e é um livro que tem isso, assim, ele tem, vamos dizer assim, mais a parte realista, né,
do que a parte mágica. Ele até tem algumas questões mágicas, assim, mas ele é um livro muito duro, sabe? Um livro muito chocante, aqueles livros que você lê e diz assim, cara, mas... Né, precisava... Sabe aquele filme que o cara mata o cachorro, assim, né? Diz assim, pô, mas precisava matar o cachorrinho, né? Pra quê? Fazer as crianças chorar e tal, né? Então, o livro, ele traz isso, assim, ele traz uma violência meio gratuita, assim, sabe? Muito cruel mesmo, né? Mas que em nenhum momento tu sente que o autor ele quer te machucar com aquilo, né? Mas ele parece como um jornalista, como alguém, um espectador que faz questão de te mostrar que aquilo está acontecendo, né? Que tu entende que naquela dor, naquela coisa pesada, há na verdade uma confissão ou até uma forma, vamos dizer, mais honesta de descrever aquilo que está acontecendo, né? Há essa ânsia, né, do autor nisso. Então, esse livro, O Senhor Presidente, quando eu li, cara, eu fiquei super mal. Dois livros que eu fiquei assim, que eu custei, eu apanhei para avançar, porque foram livros que eu achava muito pesado, não me sentia bem, me sentia angustiado lendo esse daí, e aquele outro da Svetlana, que ela fala da guerra civil, né? A guerra, acho que não tem nome de mulher, né? Não, da guerra, da participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial, né? Pô, cara, são dois livros, assim, que é um soco no estômago, né? Tu te sente mal, assim, porque tu sabe que as coisas existiram, né? E deixa mesmo, ele te abala, assim. E o Miguel Ángel Astúriz, então, né? Então, vamos lá, em 46, ele escreve esse livro, que é um livro muito duro, e que para muitos é considerado, né, como o surgimento do realismo mágico. E logo depois o Alejo Carpentier, né, que é outra figuraça, né, cara, que era um diplomata cubano aí, mas de família suíça, né. Aí tu fica pensando, né, que loucura, né, o cara vem da Suíça para Cuba, né. Deve isso deve ter milhões de estímulos, né. Você pega uma cultura lá e introjeta outra, né. E ele escreve um dos livros também mais legais, assim, que daí sim, esse é completamente mágico, né? Que é O Reino desse Mundo, em 49, né? Que é um livro que fala sobre a história do Haiti, né? Independência, surgimento do Haiti, assim. E aí ele conta como todos aqueles príncipes negros, né? Que tomam o país nas mãos, né? A primeira independência e tal. E como que eles se metamorfoseavam em aves, em pássaros, em animais, e como que as pessoas acreditavam nisso, né? Que eles eram, na verdade, semideuses, né? Esses príncipes negros haitianos. Que é um livro que os brasileiros deviam ler mais. Eu não sei se tem... Eu li esse livro em espanhol, né? E olha como o espanhol é ruim pra caramba, né? Eu queria muito ler um tempo atrás, aí e li. Não sei se tem esse livro em português, aí já é para ter edição, mas é um livro que os brasileiros deviam ler, porque os haitianos hoje eles estão aí, né, estão conosco, né? Eles estão fazendo o novo brasileiro, não? O novo brasileiro vai ser uma mistura da gente com eles, né? E é importante a gente entender um pouco a gênese desse povo, né? E o Alejo Carpentier, ele traz, então, isso, vamos dizer assim, de uma maneira mais mágica. Ali foi o grande mergulho, eu acho, né? E depois da obra dele, eu acho que daí surgem todos os outros. Eles vêm no rastro desses dois. Ver o Astúrias... se bem que quando Astúrias ganha o Nobel, bom, ele já era um cara, né, conhecidão, assim, né? Mas aí vem todo mundo atrás, né? Vem os mexicanos, os argentinos, o Márcio Garcia Marques, acho que eles partem tudo daí. Mas, assim, eu acho que só podia ser na América Latina, sabe? Acho que a África ainda estava muito jovem para isso, né? E talvez a Ásia muito velha, né? Eu acho que a América Então, você Latina acha estava que naquela o adolescência, realismo assim. mágico, você acha que o realismo mágico é o gênero literário latino-americano por excelência, assim, cara? Porque tem toda essa Eu acho que crueza, essa dureza, mas tem essa ternura também, né, cara? Em vários desses livros, assim, que é tão típica nossa, né, cara? Tão típica também da América do Sul hispânica, assim, né, cara? Que do português também, né? Dois idiomas românticos, português e espanhol. Você acha que é um gênero nosso mesmo, assim, cara? Porque não, lembra que quando eu acho que embora a gente estava falando da ficção científica, assim, com o Rômulo da última vez, né?
como às vezes a ficção científica não se encaixa em algumas culturas, tipo a nossa, por exemplo, né? Se encaixa bem no mundo anglo-saxônico, no mundo europeu, assim, né? Aquela coisa toda, mas pra gente não, né? E ao mesmo tempo o realismo É. mágico acho que é muito nosso, né? Você acha que é a nossa literatura mesmo, assim, a forma como a gente se Eu, a- expressa aqui? eu acho que é, Morra, e assim, ó, e vou mais, um pouco mais longe, né? A gente não comentou aquele dia com o Rômulo, né? Mas, por exemplo, poxa, o Peru, né? Com toda o México, né? Todas as pirâmides, né? Eram os deuses astronautas. Putz, os caras tinham tudo, né? Para quem sabe para falar de ficção científica, né? Para especular sobre isso, né? Mas tu vê que não rola, né? Simplesmente não rola, parece que não dá o match ali, né? E e já o realismo mágico não, o realismo mágico parece que ele cai como uma luva, assim. Embora eu vou te dizer, a América Latina ela tem muita literatura além disso, né? Ela não pode também ser confinada, né? O realismo ele é algo importante para a gente, ele foi, embora ele não tenha sido o marco fundador da literatura latino-americana, mas ele foi, né, a grande expressão nossa até agora. Mas tem muita coisa boa, né, cara? Você vai pegar lá o Bolanhos, por exemplo, no Chile, né? Um cara aí que viveu muito pouco, escreveu bastante, né? Você vai pegar o Jorge Amado no Brasil, né? Toda a obra do Jorge Amado, né, cara? Então, são obras muito próprias, assim, né? E se for falar até do Vargas Llosa, né? Embora a gente tenha 3 milhões de ressalvas contra ele, mas assim, tem uma obra, né? Considerável. Os uruguaios, né? Eles passam um pouco ao largo assim dessa escola, desse movimento aí. Eles falam de uma vida mais cotidiana, daqueles romances urbanos da cidade e tal, né? Então, a América Latina não é só isso, né? Ela produz muita outra literatura, talvez um pouco mais inspirada aí nos russos, nos americanos, tal, na literatura francesa. Mas eu acho que sim, o realismo mágico talvez, até hoje é pelo que nós vamos ser lembrados, né? É engraçado que esses dias eu estava conversando com a Priscila sobre, nós estávamos falando de uns aquários na Europa que tem e tal, e disse assim, lá tem aí tem tal aquário, tal, tinha um passeio extra que era um jardim tropical, né? Aí ficou pensando, o que é isso, né? Esses caras, jardim tropical, né? Aí disse, pô, daí, não, inclusive com animais, eu disse, pô, os caras vão botar capivara lá, né? Meu, que animal maluco, né? Então, eu acho que eles têm uma imagem, assim, eu acho que assim como as revoluções, como essa questão tropical, dos trópicos, da banana, das frutas, né, o Brasil mais propriamente no samba do futebol, dessa latinidade toda, eu acho que uma das marcas também é isso, cara. A gente é lembrado lá fora, né? Não tem como você falar. Embora, como eu te falei, né, tem outras literaturas, né? Talvez você vai falar do Brasil lá fora, os caras vão te falar do Paulo Coelho, que também tem a parte mágica, mas do realismo também, né? Aí eu vou te dizer, a gente coloca, por exemplo, né? A gente coloca o Paulo Coelho no realismo mágico? A princípio, não, né, cara? Ali é Mas daí por que não que tu não coloca, realismo né? mágico. Mas daí, Ali, por que que tu não coloca? Porque não tem nada de realismo, né? Assim, não tem essa coisa. Mas também ele não tem muita conexão, né? Por exemplo, com a América Latina. É todo europeu, oriental, né? Egípcio. Todos os temas são dali, né? Ainda são. Então, há uma desconexão, né? Então, tu vê que não rola, né? Talvez se ele fizesse o Paulo Coelho fizesse lá o alquimista saindo de sua terra para ir lá para aquela, como é que é essa cidade mágica dos ETs agora que no Brasil virou essa palhaçada aí, Ratanabá, né? Ratanabá, Ratanabá. Quem sabe se o personagem do Paulo Coelho fosse para Ratanabá, no meio da Amazônia, tal, dava para a gente meter um Cara, realismo mágico ali, mas como ele vai cara, para o Egito, duas não rola. coisas, assim, que eu acho que parece que o realismo mágico tá no nosso sangue mesmo. É impressionante. Essa história de Ratanabá, né? Você vê, assim, que tem autoridades, né, governamentais que estão lá, estão investindo nisso. Inclusive o cara, né, que trouxe
que descobriu a cidade, né? Que tem milhões de anos, inclusive, é o mesmo cara que descobriu o ET Bilu, né? Sim, sim. Enfim, O né? cara E é um aí tem verdadeiro toda essa avatar, história né? sobre todos os gringos querendo explorar a Amazônia porque era a capital do mundo. Então, quer dizer assim, a gente vive um enredo de realismo mágico também. Você imagina, daqui a uns 10, 20 anos, sai um livro contando a história que órgãos governamentais se dedicaram assim, a descobrir uma cidade submersa, né, cara? Porque não é nem subterrânea, né? É submersa ali. Que é a forma como ele se refere. E duas coisas mais antigas, acho que a gente foi descoberto, inclusive, Damo, por causa do realismo mágico português, assim, esse pensamento deles, porque todo o esforço de navegação português, né, foi para chegar no coração da África, porque existia um rei que se chamava Preste João, que Preste João, sim, sim. era tipo Eldorado, e todos os investimentos, né, toda a marinha portuguesa, todo o desenvolvimento da indústria naval portuguesa da época, se deu para ir atrás dessa lenda do Preste João, e eles acabaram terminando aqui, né? Então, quer dizer assim, o realismo mágico está no nosso sangue, né, cara? Muitas vezes, assim, determina decisões também, né? De investimento, assim, de políticas, inclusive governamentais, né? Políticas de Estado. Eu acho que a questão portuguesa é crescida também com o mito do sebastianismo, né, que é um negócio muito forte, né, e que também trabalha com isso, né, cara, com esse, com essa utopia, né, de algum tempo, assim. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que está no nosso DNA, assim. Acho que a gente vem para cá. E não só isso, né? Porque, veja, né, cara, as pessoas vêm para a América Latina em busca de riqueza, né? Todos vêm tentando, né? Depois os teus parentes que vieram para cá, né, também tentando, né? Uma vida nova, né? Um Eldorado, vamos dizer, né? De outra maneira, assim, né? Eu acho que isso tudo nas nossas cabeças é algo É. bem, assim, o que a gente tenta Ô, sempre Damo, está introjetado de alguma maneira. na tua visão, qual que é a obra mais importante do realismo mágico, assim, latino-americano? Olha, cara, eu acho que há um consenso, né, mercadológico e acadêmico de que é os 100 anos de solidão, né? Eu não vou polemizar com isso, né? Eu acho que os 100 anos de solidão é bem expressivo, né? Embora, por exemplo, entre o Miguel Ángel Astúrias e o Alejo Carpentier, né? E o Garcia Marques, né? Você tem dois mexicanos importantes aí, né, cara? Que é o Juan Rulfo, né? Que escreveu o Pedro Páramo, e o Carlos Fuentes, né? Que daí tem, cara, uma obra extensa aí, mas acho que talvez a morte do Artemio Cruz aí é a obra mais relevante desse momento aí, né? Que ali no começo da década de ali 50, 60, eles escrevem, né? E depois a gente tem os argentinos também, né, cara? O Borges, que nessa época já estava escrevendo pra caramba. O próprio Cortázar. Embora alguém. O Cortázar sempre aparece ali com o jogo da amarelinha, né? O realismo. Eu não sei, cara. Eu acho que ali muito assim. Eu adoro o livro, é maravilhoso, mas não acho que tem muito a ver com essa pegada, assim, né? Embora o Cortázar, ele, né, fosse bem latino, né? Bem latino-americano, assim, curtisse nessas coisas. Mas eu não vejo na obra muito. Então, eu acho que quando o Gabriel Garcia Marques lança o Ciência de Solidão, em 67, né? Ele está assim, no Uhum. ápice desse movimento todo, né, cara? E, inclusive, várias vezes ele diz, né, que o livro que inspirou ele foi o Pedro Páramo, né? Ele leu e É. deu aquele, assim, né? E a partir dali ele diz, é isso que eu quero, descobriu o que eu quero escrever, né? E aí senta igual um louco e fica lá um ano da vida dele dando despesa para a mulher e escrevendo, né? Até terminar o livro. Sabe que Então eu acho o que 100 Anos de Solidão, acho que era o livro preferido do Barack Obama, né? Que inclusive ele diz assim é, que uma das grandes possessões que ele tem é o livro
100 Anos de Solidão assinado, né, cara, com dedicatória, sabe? E ele diz que ele tem desde a adolescência o livro, né? Legal isso, né? É um dos livros Pô, massa pra preferidos caramba. dele, assim. É. O 100 Anos de Solidão era um livro que ele foi, ele virou uma febre no Brasil depois do Nobel, né, em 82, acho que foi por aí, na década de 80, né? Daí, pá, todo mundo começou a publicar e a ler o Garcia Marques aqui. Até porque tinha outra questão bem delicada que as gerações de hoje não entendem, né? Que naquela época, até 85, 86, nós vivíamos numa ditadura, então esses livros nem chegavam no Brasil, né? Não tinha Pois é. como, não tinha internet e simplesmente eles não eram publicados, né? Tu não podia trazer, se pegassem com um livro desse na bolsa, tu já bailava no aeroporto, né? Então era bem difícil ter acesso, né? Você veja que algumas obras, por exemplo, do Antônio Gramsci, elas chegam no Brasil na década de 80, né? O Gramsci morre em 40, tem um hiato aí de 40 anos, né? Na sociologia política, na educação, nos textos culturais, todos do Gramsci, né? Que a gente vem descobrir depois do Carlos Nelson Coutinho, Werneck, toda aquela turma ali, o Konder, eles vêm descobrir o Gramsci bem depois, né? Então, o Brasil está num atraso, assim, essas ditaduras, elas criam um atraso cultural na gente, assim, terrível, né? Difícil de superar. É verdade. Então, E até ali na agora a década de gente não 80, tem. foi. Não, é que até agora a gente E não na tem década de várias 80 traduções, até porque o surge, nosso mercado editorial é pequeno, né? O nosso mercado é verdade, editorial em língua portuguesa é pequeno ainda, né? Não é interessante comercialmente. Muita coisa a gente só está recebendo agora as traduções, né? Tirando os sucessos é comerciais, isso. né? Mas, assim, ó, sobre 100 anos de solidão, assim, onde é que se encaixa o realismo mágico do livro, assim? Porque pelo que eu me lembro, tem uma personagem que narra a história, né, da família, daquelas duas famílias, né? Eu acho que ela vive 140, 150 anos, mais ou menos. Ela conta a história toda dos Aurelianos, dos José Arcádios, né? Todos eles tinham... O realismo mágico tá no quê, assim? Tá naquela... na personalidade de cada Eu acho um, que daqueles que levam os nomes, assim. eu acho que sim, eu acho que está no cigano, né, nos ciganos, eu acho que está na Melquíades, fuga, no cigano Melquides, eu acho que está na fuga deles, né, Rio acima, tal, depois da Revolução ali da briga entre os liberais e os conservadores. Eu acho que está nesses elementos, nas borboletas, né, está nesses vários momentos assim mágicos, né, que nas pela formigas, né? lógica, em tudo isso, assim, na cidade que enche, não enche, o rio sobe, ela fica meio invisível, né? Então, acho que está aí, assim, mas ela é uma obra maravilhosa. Eu estava em 80, ela surge, eu lembro que lá em casa a gente tinha uma edição, né, da editora Record, de capa mole, assim, paperback, né? E, e eu lembro que aquele livro ficou lá, mas era uma coisa para mim, assim, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade. Ainda era muito demais, assim, não me atraía aquilo, assim. Mas eu lembro desse livro rolando lá por cima. Eu fui ler depois, assim, uma outra edição e comecei a ler ali até ali as 50, 60 páginas, depois parei, não fui. Aí, uns 2, 3 anos depois, voltei e reli numa pegada, daí já estava curtindo, assim, achei um baita de um livro, né? E eu acho que ele, assim, ele visita muito bem isso, né? Em que pese, como a gente falou, né? Por exemplo, o Borges, né? Se você pegar alguns textos, alguns contos, né, do Borges, são maravilhosos, né? Eles são, talvez eles não sejam tão realistas, mas são mágicos em perfeição, assim, né? Quando Sabe que o Borges conta aquelas lendas, aquelas histórias. o Borges eu acho interessante demais, assim, porque, sabe, Damo, por exemplo, ele escreve um conto onde ele narra uma conversa dele com a Silvina Ocampo e o Bioy Casares, que eles eram amigos, que eles estavam numa chácara bebendo vinho uma noite. E aí o Bioy Casares comenta com Borges que na 15ª edição
na enciclopédia britânica dele, tem um verbete que fala de um país que chama Ukbar, ou Tlon, enfim, que ele diz que tanto os espelhos como a cópula são profanos porque duplicam os homens. E aí narra a história do país. E a história do conto é eles buscando a edição, né? Daí eles vão na 16ª, na 14ª, que eles procuram na biblioteca e não tem o verbete. Só tem naquela edição da Enciclopédia Britânica. Entre outras coisas, também, por exemplo, um exemplo assim típico, né, do realismo mágico borgiano. É isso, né? Ou seja, de um verbete que não existe ou existe, enfim, que só aparece numa edição da Enciclopédia Britânica. E alguns detalhezinhos muito interessantes, por exemplo, quando ele diz assim que o Edward Gibbon, autor de Declínio e Queda do Império Romano, numa nota de rodapé, diz que no Corão não há nenhuma menção sequer sobre a existência de camelos, cara. Brincadeira, hein? Então, isso é realismo mágico ou é fake news, cara? É tipicamente borgiano esse tipo de coisa. É impressionante. O Borges trabalha muito com isso, né? E com toda a erudição que ele tinha, né? Agora tu vê o Morra, tem um... Aí falando assim, na América Latina e tal, tem um livro, cara, que é um livro que ele tá me perseguindo há um tempo, né? Mas não tem tradução dele em português e eu tô assim, muito sem tempo para fazer a leitura dele em inglês no original, né? Chamado The Green Child, né? A Criança Verde, né? É um livro do Herbert Reed, que é um anarquista inglês aí do início do século XX. Esse livro ele escreveu em 35, né? Então ele é anterior a toda essa galera aí do realismo mágico latino-americano, né? Mas ele faz uma espécie de realismo mágico no livro, né? Embora eu não tenha lido, já li muitas resenhas a respeito, já baixei o livro aqui, mas sabe que ler nas línguas que não são as nossas línguas mães sempre não é, às vezes, aquele mesmo prazer, né, e facilidade que a gente tem de ler. E esse livro ele fala o seguinte, ele conta uma história, né, de um país fictício, né, chamado República Sul-Americana do Roncador, né, ficaria, assim, vamos dizer, no que seria o estado do Iguaçu antigo, da era Vargas, né? Ali o oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, até Guaíra, tal. Olha a nossa área de É onde a nossa terra, esse né, lugar, Dani? Nós somos esse colonos lugar lá. místico maravilhoso que viu nascer essas duas pessoas aqui, né? Esse lugar, esse pedaço abençoado de mundo, né? E ele então, Dois o colonão, né? Herbert Reed, o Herbert Reed ele conta, ele cria um país fictício, uma república de bananas aqui, né, chamado Roncador, que a capital seria Roncador. Tem Roncador no Paraná, né? Tem. Então, né, tem a cidade de Roncador, né? Mas ele coloca ali que aquilo seria, então tem um ditador lá, o Oliveira, tal, e tem toda uma história ali, né, de assim, americanidade, né? Mas por que se chama Criança Verde? Porque tinha uma lenda do século XII na Inglaterra que foram encontradas duas crianças verdes numa estrada, assim, num vilarejo inglês lá, e as crianças teriam dito que viriam do centro da Terra, né? Teriam saído por uma mina, né, do centro da Terra. Então, tem essa lenda aí, tal, de quem que seriam essas crianças verdes, tal. Muito bem, uma lenda do século XII, né, cara? Então não é qualquer coisa, né? E o Reed, ele pega essa história e mescla com o Roncador. Eu não li o livro, então não sei como é que ele termina, como é que ele conduz o fio dessa narrativa, né? Mas tu vê que assim, né? Então a gente fala assim, bom, legal, o cara escreveu um livro que tem tudo, que tem elementos, né, assim, do realismo nosso aqui, fala da América com todos os seus temperos, né, americanos, sociais, tal. Fala também dessa questão mágica, né, de brincar com aquilo que é extraordinário, né, que é sobrenatural, né? Mas daí por que não pega, né, cara?
que isso não virou uma tendência na Inglaterra, né? Desde volta, né? Porque talvez eles não sentissem, né? Mas Aquilo Damo, que, ao ler a obra, né, ela não representou muita coisa para eles, né? mas Damo, será que o realismo mágico não é também inglês, assim, nesse período vitoriano? Porque a gente já fez as lives sobre o Drácula, né, sobre o retrato de Dorian Gray, enfim. Não parece que essas obras também são um realismo mágico? Por exemplo, o Drácula, né, que tem toda aquela tecnologia, o conhecimento da época, os trens, telégrafo, aquela coisa toda atrás de um monstro, assim, uma coisa assim absolutamente sobrenatural, violenta, né? Ou seja, inserido num mundo perfeitamente estabilizado, né? Regrado, cheio de regras sociais. Será que isso também, ou de uma pessoa que faz um certo tipo de pacto e o quadro envelhece e ele não? Será que isso também não é realismo mágico, Dano? Não, pode ser, tem grandes chances, né? Tem grandes chances, né? Esses todos, né? Enfim, mas é o que cabe dizer, por que que isso não virou, né? Por que que isso não virou um movimento? Ou Ou será que, sabe? aquele próprio universo criado pelo Lovecraft também, né? Ou seja, Também, também. de um ser cósmico ancestral. Morra, eu acho assim, ó, há uma grande chance da gente também ser uma grande vítima, né, do mercadológico aí da indústria literária, né, cara? Dos caras, de alguém ter, algum editor aí ter sacado, ter percebido, né? Igual autoajuda, Algo né, estranho, cara? ter dito, cara, claro, não, igual o sertanejo universitário. Em algum momento alguém disse assim, opa, tem um nicho aqui, vamos, pá, né? E deu um jeito de juntar. Mas numa dessa pode ter sido, né? Dá para dizer. Eu fico pensando quando a gente fala assim, né? Vamos trazer um pouco para o Brasil, né? Por exemplo, assim, o Macunaíma, né? Que é lá de 29, acho que é, né? Por aí. E aí, será que não era o precursor dessa galera toda, né? Porque o Macunaíma também, Pode cara, ser. ele vem para São Paulo, ele trabalha com todas, né, as asperezas da vida, da modernidade brasileira e tal, mas ele também tem aquela coisa mística, né, o Macunaíma surge, né, uma coisa mística nativa brasileira tal, ele tem elementos assim, né, talvez não bem tão claros quanto os livros que a gente costuma chamar de realismo mágico, mas eu fico pensando às vezes, né, se não tem... outra coisa que me chama muita atenção, assim, né, falando um pouco também aqui nosso, né? Quando a gente fala em Brasil, né? No realismo mágico, a gente, os acadêmicos, estudiosos, eles têm uma tendência sempre a falar do Jorge Amado, né? O Jorge Amado, Uhum. embora tenha uma obra social, tenha uma obra muito regionalista, né? Assim, americana, né? Mas ele também, em alguns momentos, por conta de estar na Bahia, ele flerta com a questão, né? Do sincretismo, de todas as entidades, orixás baianos, tal, e tem também algo sobrenatural naquilo, né? Então se trabalha um pouco assim, mas seria, eu acho até que é uma forçada de barra, assim, sabe? Eu acho que eles tentam fazer isso, mas não sei se é bem. Eu sempre penso assim, se o incidente Antares do Érico Veríssimo não se enquadraria, né? Ele é uma obra ali da mesma época, né? 71, né? Tu vê, o 100 anos de solidão sai em 67, né? Então, 67. 4 anos depois, o Érico Veríssimo lança o Incidente em Antares, né, onde ele fala também toda a questão social, né? Tem uma greve, né? O país está em crise, tem uma greve de coveiros, o cemitério não enterram mais ninguém, e aí, de repente os fantasmas se levantam, né? Os fantasmas se divertem, né? Os fantasmas vêm à Damo, vida dizer, quando a sei, gente fala de realismo mágico, até as pessoas parecem que é um gênero distante, parece que é uma coisa erudita, uma coisa que está restrita à literatura, mas o realismo mágico, eu acho que ele é bem mais próximo do que a gente imagina da nossa cultura, porque a gente nos anos 80, né, o final da ditadura, a gente teve várias novelas desse gênero, realismo mágico, aquelas do Dias Gomes, né? Por exemplo, Roque Santeiro. Roque Santeiro é um realismo mágico, né? É um realismo mágico nosso, né? Talvez sertanejo, enfim, mas não é uma coisa o distante que parece. lobisomem, né? Tinha um professor Astrogildo, acho que era lobisomem, que tinha aquela música bonita, né? Assim, do Zé Ramalho.
Enfim, a gente está acostumado com isso está sempre presente na nossa vida, sempre teve presente, né? Parece que agora, com o declínio da nossa cultura, desapareceu do nosso horizonte, assim, ficou... a nossa cultura popular ficou muito mais homogênea, mais pobre, né? Mas antigamente tinha toda essa riqueza, a gente também tem o nosso realismo mágico próprio, né, cara? E talvez sejam bem mais tenha bem mais influência do Pedro Páramo, por exemplo, do que a gente poderia imaginar, né, Dan? Essas novelas que são É. cidades, né, onde tem vários personagens, muito provavelmente vários narradores ali, assim, né, que contam uma história Uhum. fantástica, com um ou outro personagem fantástico que sempre tinha. Isso foi embora, não existe mais, né? Lembra de uma live que você falou, assim, que parece que agora tudo é realismo, né, Dan? Esse elemento mágico desapareceu em algum momento, né, da nossa cultura. Não que a literatura só realista, atual, urbana, ela não tenha também as suas, né, os seus méritos, né? Mas de fato é gostoso, né? O realismo mágico é algo bom e como tu falaste ali, não é nada muito erudito, é algo bem simples, bem fácil, bem bonito, bem gostoso de ler, assim. Não é uma literatura, vamos dizer assim, numa parte do modernismo, né? Tentou se fazer uma literatura muito experimental, né? Você tem no próprio Joyce, né? Se for pegar, cara, o Joyce, o Cummings, o Ezra Pound, talvez até um T.S. Eliot, né? Esses caras todos eles tinham uma linguagem muito experimental, muito. Tem um espanhol que eu nunca lembro o nome, aquele que escreveu Cristo versus Arizona, né? É um livro que só tem um ponto final, né? No final do livro, né? Um livro todo sem maiúsculas, minúsculas. É uma coisa assim. Então, eles experimentaram. O modernismo experimentou muito e de certa forma estava pouco se lixando, né, para o leitor, assim, tipo, vamos fazer um negócio diferente aqui, quem pegar pegou. E o realismo mágico não, né? Ele é uma historinha, né? Ele tem uma estrutura de narrativa bem fácil de entender, bem legal, bem gostosa de ler, assim. Eu Talvez com acho que é isso. exceção Teve do outro Pedro cara. Páramo, né, do João Rufo, assim, que até hoje, se alguém me perguntasse, assim, do que se trata o livro, eu não saberia dizer, cara. Eu não saberia, talvez isso É, é um livro sobre morte e sobre é sobre um. crueldade, É, enfim. sobre um. Eu É achei um sobre livro alguém que. maravilhoso, é gostoso de ler, né? É E gostoso ele de é ler, se lê curtinho, numa né? Ele tem cento sentada. e poucas páginas, né? Você É um lê numa livro bem sentada, é curtinho. gostoso, é fluente, mas, tipo, não saberia explicar, Mas assim. Né? Mas tu sabe que um cara que andou estudando, tem estudado bastante, assim, o Pedro Páramo, é o Casarim, da Folha de São Paulo, né, do UOL, Rodrigo Casarim. E o Casarim, ele fala que ele disse, pô, esse dia ele até postou uma coisa, disse, olha, eu tô lendo o Pedro Páramo de novo, terceira vez tal, e descobri outras coisas, né? Então é isso, são aqueles livros que, pô, é um livrinho de 100, 110 páginas, curtinho, mas ele tem tantos easter eggs, tantas camadas ali que vai surgindo coisas novas, né? Eu achei um livro bárbaro, assim, quando eu li muito depois, cara, acho que eu li ano passado, retrasado aí. Demorei muito para ler esse livro, apareceu na minha vida muito tarde, assim. E eu disse, cara, poxa, assim, que livro marcante, assim, né? Teria que ter lido, assim. Agora, quer ver, Morra, outro cara que eu sempre penso assim, se não, por que a gente não coloca, né? É o Guimarães Rosa, cara, com o Grande Sertão Veredas, né? Tipo, pô, será que não é assim um realismo mágico, né? Se mexer com, porque esse negócio do diabo no meio do redemoinho, né? O primeiro livro do Garcia Marques, que se chama A Folharada, né? O Redemoinho, uma coisa assim. Né? Tem esse livro em algum lugar aí, tem uma edição aí dessas que dão de brinde. Esse livro ele fala disso, cara. Ele é o assim, vamos dizer, a gênese do 100 anos de solidão, né? E ele fala disso, desse fenômeno, né? Que se dizia, tinha um redemoinho, era porque o diabo estava ali, né? Que nós diríamos que era o Saci, né? Estava ali no meio do redemoinho e tal. E essa figura, né? Do diabo, que é uma figura muito presente, né?
já com o Dr. Fausto lá na Idade Média, né? Então ela vem dessa tradição europeia e tal. Ela ali o Guimarães Rosa trabalha muito bem isso, né? Trabalha muito bem o demônio no redemoinho, né? No Grande Sertão Veredas. Então eu E acho com que uma linguagem experimental eu também. também experimental. Talvez o que afaste ele, né? O que afaste ele do realismo mágico, talvez seja isso. Eu Seja esse aproximo lado, mais do vamos dizer, Joyce, né? mais vanguardista, mais modernista daquela época. Né? A gente fala modernismo também, tem vários, né? Mas teve um período do modernismo ali que os caras queriam muito, né? Eles reclamavam dos parnasianos, mas eles também tiveram umas viagens muito loucas, assim, né? Então eu acho que eu colocaria o Guimarães Rosa, assim, nessa. Eu acho que é uma pegada que tem muito a ver, sabe? Que mexe muito. E por fim, cara, assim, eu não quero deixar de falar, nós estamos daqui a pouco chegando em 1 hora de live, né? É o nosso tempo regulamentar. Eu não queria deixar de falar de uma grande injustiçada, né? Eu até fiquei feliz porque hoje eu fui pegar as datas ali dos livros, até para organizar na minha cabeça direito aí. E aí encontrei ela numa citação de realismo mágico e disse, pô, que bacana, né, cara, que é a Isabel Allende, né? Porque é uma grande injustiçada, assim, né? E esses dias eu estava conversando com uma professora de literatura, amiga minha, ela disse, pô, eu li A Casa dos Espíritos, agora estou lendo. O que que tu achou, né? Daí eu falei para ela, pô, cara, eu acho esse livro fabuloso, acho que ela é uma grande injustiçada, assim, porque eu não dou bola para ela. E ela disse, puta, que bom, eu pensei a mesma coisa, nossa, que livro maravilhoso, cara, é muito, tá quase ali, assim, com 100 anos de solidão, né, e por que não, né? Mas e eu acho que ela vem, assim, já num tempo tardio, né? A Isabel Allende vem em 82, né, cara, já fazia quase 20 anos aí que tinha vindo todo mundo. E acho que mulher, né, nova, Conta jovem um ainda. pouquinho pra gente sobre esse livro. Eu confesso que eu não li A Casa dos Espíritos. Conta um pouquinho pra gente, Damo, desse livro, assim, cara. Eu sempre tive Cara, ele é um interesse, livro mas, muito legal. enfim, sabe, aparece uma ou outra coisa. Não, então, cara, voltando lá naquela conversa do começo, lá, ele é um livro que durante muito tempo ele teve presente na feirinha espírita, de literatura espírita lá do meu vizinho, do velhinho gente boa lá, né? Porque, obviamente, ele fala de fantasmas, né? Então, é isso que eu falo, né? O que é literatura espírita? Qualquer fantasma, né? Então, bom, o Morro dos Ventos Uivantes, né? Vai ser uma literatura espírita, né? E eu, durante o tempo, também tive assim, cara, isso deve ser, né? Algo nesse nível e tal. Mas não é, ela conta uma história, na verdade, fortemente ligada ao golpe no Chile, assim, né? A história toda é de uma família, né? Que de alguma, né? De uma geração, duas ali daquela família, que passa por todo aquele período, né? Período do Allende e depois, né? Que tem parentesco, né? Com ela. E depois vem o golpe, né? E eles se envolvem. Então tem toda essa história, né? Deles, da família, do interior do Chile, que foi do litoral para o interior, tal. E aí depois dá o golpe, e sofre, enfim, tal. Então o livro se passa nesse cenário, né? Nesse cenário político. Ele é muito carregado politicamente, assim, é um livro muito, muito forte. Mas fora isso ele Pô, fala interessante, também de cara. um grande romance, assim, né? Tem lá os grandes amores do livro, né? Os personagens, né? Tem suas grandes paixões, tal, enfim, torce por um, torce por outro. E tudo isso muito salpicado por alguns elementos fantásticos, assim, né? Alguns elementos fantásticos que não seriam explicados, assim, não... Como é que era aquele cara lá da Skeptical Society, William Handy, acho que era, né? Thomas Handy. Tinha o cara lá o que desmascarava. Ele não aprovaria esse livro. Ele, não, é tudo mentira, não pode. O Padre Quevedo também disse, não, não, essas coisas não aconteceram. Então ela traz alguns elementos bem curiosos, assim, sabe? Que tem muito a ver. Começa a história contando lá de um cachorro gigante que chegou na família pequeno e parecia um monstro, era um bicho gigante, né? Então, essas coisas do realismo mágico, sabe? Esse superdimensionamento de coisas que seriam meio Cara, impossíveis, mas eu acho que você mas, matou a mas que tu, charada, Damo. né? Que tu fica Superdimensionamento sempre das assim, coisas, cara.
Que diz assim, cara, mas será que ele era grande mesmo, era um gigante, ou será que era uma coisa sobrenatural, né? Parece que o realismo mágico ele te deixa sempre nessa dúvida, assim, né? Sempre nesse ponto, né? Eu queria ver se eu É achava. verdade. Agora não vou É localizar. como no Pedro Mas Páramo, né, Damo? Parece que a gente não sabe se aquelas pessoas daquela cidade fictícia elas estão vivas ou se há um tipo de estão vivas ou não, purgatório, né? né? É. E você falou do Morro dos Ventos Uivantes, me parece que o personagem Pedro Páramo, inclusive, né, deve ter sido inspirado pelo Heathcliff, né? Só que numa realidade mais como se fosse o rei do inferno ali, né? Ele fosse as Uhum, pessoas uhum. querem que ele desapareça, mas ao mesmo tempo elas estão vinculadas, presas a ele, né? Sofrendo naquele purgatório, inferno, onde a gente não sabe se as pessoas estão mortas ou se estão em um outro plano astral. É uma coisa tão louca isso, né, cara? E é difícil explicar. Tamo, que livro que. Hoje eu estava vendo, parece que vão mudar as regras do futebol, sabe, Dama? Agora parece que vai ser dois tempos de 30 minutos, ou seja, uma partida vai durar 60 minutos e o tempo só vai correr enquanto a bola estiver correndo lá, sabe, Dami? Então não vai ter mais esse lance de ficar enrolando, os caras estão decidindo, e tipo a gente aqui, né? Que a gente é 60 minutos, né? Pra gente, tipo, mobilizar a torcida, pra torcida estar lá sempre, Fechou, né? fechou, Sempre é. empolgada, estimulada. Damo, se você fosse recomendar um livro, uma obra para a nossa audiência aí do realismo mágico, qual que você recomendaria? Boa pergunta. Olha, é, a Pode ser resposta mais de fácil seria uma, 100 tá, anos. Damo? Não, a resposta fácil e confortável seria 100 anos de solidão, né? Que eu acho que é um. Mas eu gosto muito, gosto muito. Foi um livro muito mágico, assim, para mim. Esse O Reino desse Mundo, do Alejo Carpentier, né? Um livro muito bonito, cara. Um livro muito mágico, assim, muito bem escrito, assim. Como é que é o nome, Damo? É, Deixa eu é o, anotar, até vou anotar é aqui, cara. o Reino desse Mundo, o Reino desse Mundo, né? E ele, esse é um livro muito bacana. Ele é menos sofrido que os outros, viu? Ele é menos sofrido. Em que pese que a história do povo haitiano, né, é bem, mas ele é um livro que eu gostei muito, me diverti, assim. É um livro tão mágico, assim, com coisas tão, sabe aquelas saídas assim, Deus ex machina, assim, né? De repente, o cara tá lá preso, de repente ele vira uma ave e sai voando da cadeia. Como, né? Mas não pode, né? Não. Assim, sacana, né? O escritor, como que ele foi fazer isso, né? Não pode. Mas pode, né, cara? O cara era um semideus, né? E ver como que o povo haitiano via, né? Isso tudo, né? Porque ele mistura muito essa questão do voodoo, né? Ele brinca com essas coisas no livro, assim, é bem, bem legal, assim, cara. Um livro bem bacana, assim. Também não é nada, é um livrinho relativamente curto, assim. Mas para mim foi bem marcante. Eu acho que seria uma boa obra introdutória, assim, sabe? Para isso, né? Eu acho que o, o Pedro Páramo é um baita livro, um livro pequeno também, mas de fato ele é um livro confuso, assim, que Confuso, né? eu achei que estava todo mundo morto, né? Assim, não sei. Pode ser que não, né? Em algum Não, momento do pode livro ser eu que pensei não, assim, bom, né? mas eram todos fantasmas, né? Mas depois eu pensei, não, pode ser que alguns fossem, alguns não, né? Mas depois de um tempo parece que ele viaja no tempo, né? Ele vai e volta, o livro tem uns, né? Não, Então e isso tudo confunde, assim, né? tem um personagem que ele não é enterrado para que a alma dele ficasse vagando por aí também, né? Tem um lance assim, né? De pai que vai procurar o filho. Não sei, até hoje não saberia dizer. Mas está aí uma boa ideia para reler esse livro, cara. Porque é o tipo de literatura, assim, eu estava conversando com a Suzana, né, que a respeito disso, assim, muitas vezes quando a gente procura saber sobre o livro, quando a gente ouve uma opinião de alguém, ou alguém nos explica o livro, a gente perde esse lance do estranhamento, né,
que é você ler e ficar Da primeira. perdido naquele universo e pouco a pouco ir se encontrando, como grandes sertões, veredas, né? Então, a gente vai se encontrando e talvez é interessante a gente dizer para as pessoas isso, né? Olha, a literatura nem sempre tem que ser fácil ou de fácil de gestão, ou que seja palatável inicialmente. A gente tem que viver esse estranhamento também, né, Dan? Eu acho importante isso. Eu acho que o Pedro Páramo, ele tem esse lance. Agora, eu vou ler aí no futuro próximo, eu vou ter um outro ponto de vista, vai me descer diferente, sabe, cara? E é legal isso, né, cara? A gente descobrir as coisas, porque foi um livro que quando eu li, eu achei legalzinho, eu li numa sentada, é rapidinho, né? Mas eu fui começar a gostar dele depois, assim, cara. Me parece que é um pouco tipo Campari, sabe, cara? Leva um Que tempo, né? Tem um a tempo de gente maturação. tem lá os... E engraçado, e engraçado que você me falou ali parece que é um pouco inspirado no Heathcliff, assim, que ele mantém a galera. Me lembrou também o Coração das Trevas, cara, sabe? O Kurtz, assim, né? É aquela coisa, né? Que mantinha cativo, assim, né? É, Como se ele fosse um espírito da terra que prendia as pessoas ali na cidade, naquela miséria, né? Naquela exatamente, assim, sofrimento, né? né? É alguém que se perde também, porque o cenário é um personagem, assim como aquela cidade do Pedro Páramo, né? Colima, não lembro agora, mas a própria cidade é um Colima, acho que é. personagem e no Coração das Trevas, aquela selva O rio, fechada, né? escura no Congo belga é um personagem também, né? Se não o personagem principal. Mas, cara, esse tipo de livro, assim, é tipo Campari, né? O Campari, a gente gosta de cítrico, a gente gosta de salgado, gosta de doce, e o amargo, que é tão importante, né? É um quarto dos gostos que a gente pode sentir. O amargo a gente deixa de lado, e o Campari, quando você bebe a primeira vez, você acha horrível, porque é amargo, né? E aí, com o tempo, ele vai, pô, mas era gostoso aquele amargo, né? Você vai descobrindo que o amargo é um sabor tão importante quanto os outros e que pode ser bom também. E acho que grande parte desses livros, assim, sejam eles experimentais, ou sejam eles, assim, muito distantes da nossa realidade, ou extravagantes que sejam, eles são importantes para a nossa formação, né, Dama? Eles são esse estranhamento, esse entrar num mundo novo, a gente não pode deixar de lado isso, né, cara? Porque como a gente está vivendo numa sociedade cada vez de cultura cada vez mais homogênea, industrial, né, rasa, a literatura serve justamente para isso, né, cara? Para nos resgatar disso, para dar sentido a tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque se a gente escrevesse um enredo, né, a gente escrevesse um livro sobre o último ano aqui do Brasil, seria claramente uma obra de realismo mágico, né, cara? Tirando as tragédias de lado, né? Deus que me perdoe as tragédias todas que a gente tem vivido, né? A maior parte das coisas fazem parte de uma história aqui de realismo mágico, né? Declarações de autoridades, eventos, né? Posturas cada vez mais estapafúrdias, esdrúxulas, enfim. Só falta alguém sair voando, é. É a única coisa, né? Mas é isso, né? O cara é perseguido por uma ema, né? Tem esses componentes animais, assim, né? Tem tudo isso. Nossa, meu, essa foi terrível, né, cara? Mostrar a Tem caixinha tudo da isso, coruja, cara. mostrar a caixinha pra Ema lá, né? E a Ema sair correndo, Tem, cara. Boa, tem Dan. tudo isso, né, cara? Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse é o realismo mágico, né? Não sei, eu não sei, viu, pra gente terminar assim, não sei se ainda há tempo, né, para o realismo mágico. Eu não sei se ele vai ficar datado, né? Se ele vai representar, quem sabe um dia aquilo que a segunda fase do romantismo representou para gente, assim, aquele recorte no passado, assim, né? Se a gente ou se ele vai se eternizar, né? Se ele vai ficar como algo que possa renascer e tal. Que assim como a gente, quando relê um livro, né? A gente relê de outra forma, quem sabe escritores consigam reescrever histórias nessa pegada de outra forma também. Pode ser.
Eu acho que Damo, a maior parte desses clássicos, né, do realismo mágico, eles já são clássicos, eles não vão envelhecer, né? Porque provavelmente o realismo mágico seja temporal, né? E o drama do humano ali é o mesmo, né, cara, em qualquer tempo, né? Eu acho interessante isso, cara. Eu acho o nosso grande legado para a literatura, sabe? Eu só como sugestão, assim, eu gosto muito do Ernesto Sábato, sabe? O meu escritor preferido, assim, latino-americano. E se eu pudesse recomendar, eu recomendaria aquele capítulo Informe sobre os Cegos, do Heróis e Tumbas, que aquilo para mim é uma das coisas mais sensacionais que eu já li na minha vida, cara. Recomendo para todo mundo. Não precisa ler o livro inteiro, só pega e destaca aquela parte, o Informe sobre os Cegos, né, Damo? E manda bala. É, que é o que colocaria ele, né? Porque tu sabe que eu tenho também um problema, assim, eu já tive extensas discussões, porque eu defendo que o Sobre Heróis e Tumbas é um livro melhor que o Cem Anos de Solidão, né? Imagina, eu já falei isso várias vezes. Pô, Cada vez Damo, que eu você é meu falo, irmão, cara. Eu amo você, cara. eu Tipo, arrumo. eu Não, concordo com você. cada vez que eu falo. Cada vez que eu falo isso, eu arrumo uma confusão, porque pá, a galera do Garcia Marques Cara, são eu muito concordo em gênero, número e grau com você, passionais, Damo. são muito passionais. Parece que não é que eu estou dizendo, estou desmerecendo, né? Mas eu sempre defendi que o Garcia Marques, como toda essa galera do realismo mágico, eles, eles usavam, né, do expediente que é a mágica, né, cara? Que é um artifício quando nada mais é explicado, né, tu abre mão. Então, vamos, para mim sempre parecia um truque, né, que me parecia isso, uma ilusão, algo que, pô, mas é um truque e tal. Enquanto eu via os outros, né, por exemplo, o próprio Sábato, os uruguaios ali, né, tem Benedetti, enfim, tem uma turma ali boa, é, o, os próprios chilenos, né, o Bolaños principalmente, era uma galera que eles eram mais assim, escrever uma boa história, bem contada, né, cara? Não tinha muita historinha de ficar inventando coisas assim, ah, não, mas aí quando ele ia morrer, se transformou numa garça e saiu voando, né? Não tem essa, né? Ali é a história normal, a mágica, a riqueza tá justamente nas pequenas coisas, nos detalhes, que muitas vezes não são invisíveis, né? Então, eu sempre defendi que o Sábato ele conseguia ser mais primoroso, ele tinha menos artifícios, vamos dizer, né? Ele não tinha todos esses instrumentos extra, né, que essa galera usava, né? Ele largava, né, de mão disso para escrever boas histórias com poucas coisas, né? Com elementos. É como você pensar, por exemplo, na culinária, né? Você fazer um prato cheio de ingredientes e tal, e de você pegar ali, né, cara, farinha, água, fermento, sal e fazer um pão maravilhoso, né? Com poucas coisas, né? Sem ter muito. Eu sempre coloquei o sábado nisso daí, mas de fato, no Sobre Heróis e Tumbas, por conta, né, do Informe dos Cegos, por conta da história da cabeça lá, os caras atravessar a Argentina arrastando um corpo morto. É isso que eu falo, essas grandiosidades que beiram o impossível, né? Esses exageros, né? Ele acaba, e eu concordo, né? Acaba sendo colocado como livro dele como realismo mágico, né? Diferente, por exemplo, do Túnel, que daí não tem nada a ver, É, né? é É verdade. outra pegada, né? Um livro bem urbanão, assim, né? Mas eu acho que você matou a charada com esse superdimensionamento das coisas, né, cara? Inclusive dos cegos também. Tinha uma sociedade É, secreta mundial dos uma cegos, né, loucura, cara? né? Que Isso dominava o aí, mundo. e Sensacional. o Borges que possivelmente era o líder máximo, né? É, verdade. O Mas é isso recado foi aí, né, dado, o Demo? recado. É isso aí, cara. É isso aí por hoje. É, Quem assistiu, é, assistiu. Quem não assistiu, perdeu mais um festival de. você tinha que estar lá, você tinha que ter estado lá. E como a gente sempre diz, né, Damo? Desculpa por qualquer coisa aí também, né? Desculpa qualquer coisa, Tamo junto, também. É isso aí. tamo junto sempre. Semana que vem vamos voltar com um tema bem massa aí, né, Damo? Vamos Voltaremos com um pensar tema numa coisa surpresa. bem legal, né? Isso aí. Damo,
Então é isso aí, né? Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos pela companhia. Foi muito legal a live hoje sobre realismo mágico. Daqui a pouco eu vou subir ela, vai estar disponível aí para quem quiser assistir depois. E não, é isso aí, né? Tamo junto, né, cara? Terceira Isso temporada aí, agora. cara. Vamos lá, começando depois Agora das merecidas férias. Agora, valores melhores de produção, melhor produzidos, né, cara? Sim, Cenários claro, melhores. inclusive com vários shareholders aí investindo aí na nossa ideia. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, Valeu, pessoal. gente. Boa Obrigado. noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.